Olá a todos, amigos e irmãos da Liga Espírita do Estado de São Paulo, que a paz do Mestre Jesus possa estar com todos nós, que sejamos mais uma vez gratos por essa santa oportunidade de estarmos aqui, ouvindo e aprendendo um pouco mais sobre as leis de Deus, ensinamentos do nosso irmão maior Jesus Cristo. Sempre é uma alegria, uma gratidão muito grande poder estar aqui com todos vocês, conversando, aprendendo um pouco mais sobre o ensinamento de Jesus. Então, dando continuidade aos estudos que estamos fazendo na nossa apostila de Espiritismo, ficou faltando um último item da aula 29, né, onde a gente vai começar hoje a falar bem-aventurados os aflitos. Então, hoje a gente vai começar dessa última parte que ficou da aula passada, e depois a gente vai entrar na aula 30, onde a gente vai falar sobre a lei da adoração, e vamos falar um pouquinho também sobre a fé. Então, é sobre esses temas hoje que a gente vai conversar. Então, quem tem a apostila física, nós estamos na página 102, e quem vai começar a leitura dessa última parte dos bem-aventurados aflitos hoje, para nós, é a Alice. Vamos lá, Alice, por favor, pode começar. Bem-aventurados aflitos. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados que têm sede, os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. A compensação que de Jesus promete aos aflitos na terra só pode realizar-se na vida futura, sem a certeza do porvir. Essas máximas seriam um contrassenso, ou mais ainda, seriam engodo. Mesmo com essa certeza, compreende-se dificilmente a utilidade de sofrer para ser feliz. Disse que é para haver mais mérito. Mas então se pergunta, por que uns sofrem mais do que os outros? Por que uns nascem na miséria e outros na opulência? Tem nada a terem feito para justificar essa oposição? Por que para uns nada dá certo, enquanto para outros tudo parece sorrir? Mas o que ainda mesmo compreende é ver os bens e os males tão desigualmente distribuídos entre o vício e a virtude. Ver homens virtuosos sofrer ao lado de malvados que prosperam. A fé no futuro pode consolar e proporcionar paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que se admite a existência de Deus, não é possível concebê-los em suas perfeições infinitas. Ele deve ser todo-poderoso, toda justiça, toda bondade, pois sem isso não seria Deus. E se Deus é soberanamente justo e bom, não pode agir por capricho ou com parcialidade. As vicissitudes da vida têm por uma causa, e como Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis o que todos devem compenetrar-se. Deus encaminhou os homens na compreensão dessa causa pelos ensinos de Jesus, e hoje, considerando-se suficientemente maduro para compreendê-las, revela por completo através do Espiritismo, ou seja, pela voz do Espírito. A aflição é um estado de espírito proveniente da maneira que o ser humano se comporta perante uma situação ou fato que o desagrade. A pessoa pode entrar em aflição quando se vê ameaçada ou agredida em seus direitos e interesses. Cada pessoa reage de forma diferente e, dependendo da reação, a pessoa poderá colocar-se em estado de aflição ou não. Assim, o estado de aflição depende exclusivamente da pessoa. Jesus bem-aventurou somente a aflição sadia. Tudo bem, obrigado, viu, Alice? Nada, tá? Tirar o áudio aqui. Legal. Gente, para a gente terminar esse tema da aula passada, vamos falar um pouquinho sobre bem-aventurados aflitos, que a gente até acabou conversando um pouco no final da aula, né? Bom, dos mesmos, né, criadores de bem-aventurado, ame os inimigos, sedes perfeitos, bem-aventurados aflitos, das quais, se a gente for traduzir, né, usar palavras mais ou menos que a gente utiliza no nosso dia a dia, seria felizes os que sofrem, felizes os que passam por aflição. Como assim, né? Como assim a aflição é uma condição para que o dia eu possa ser feliz? Eu tenho que passar por uma aflição, tenho que passar por um desafio, um sofrimento, uma dor para eu ser feliz? É um pouco sobre isso que a gente vai conversar agora. O que acontece é assim, vamos pensar um pouco de como a gente foi lá criado. Lá, fomos criados segundo a sabedoria divina, simples e ignorantes. Aí o que acontece? Como nós fomos criados simples e ignorantes, muitas das nossas faculdades nós vamos desenvolvendo através das nossas reencarnações, através do contato com outros semelhantes como nós.
E a partir daí a gente vai desenvolvendo a nossa inteligência, o nosso discernimento. Porém, até chegar nesse estágio, o que acontece? Quando a gente está ali tendo as primeiras reencarnações, como homem primitivos, a gente é levado muito pelo nosso instinto, pelos nossos instintos e principalmente pelo instinto da sobrevivência. Então a gente era muito preocupado conosco mesmo, com a nossa própria sobrevivência. E isso foi criando em nós um egoísmo, onde da qual a gente se preocupava apenas com nós. Com a nossa evolução, com os nossos aprendizados, a gente vai aos poucos deixando esse egoísmo de lado e procurando trabalhar melhor em prol das outras pessoas, pensando mais nesse bem coletivo, naquela coisa da fraternidade da qual a gente estudou na aula passada. Só que até a gente chegar nesse ponto, o que acontece? Por causa do egoísmo, nós infringimos muito as leis de Deus. Lembra que a gente estudou que nas leis de Deus existe uma ordem da qual muitas vezes a gente vai lá e quebra essa ordem, a gente bagunça, a gente tira as coisas do lugar? Aí a gente tem a oportunidade de a gente colocar essas coisas no lugar, muitas vezes através das reencarnações. E por a gente ter desajustados, desequilibrado essa ordem natural de Deus e às vezes ferido o próximo, a gente tem a oportunidade de estarmos corrigindo isso através das aflições. Por quê? E por que as aflições para nós, nesse momento, elas são tão difíceis, são tão penosas? Justamente porque nós fizemos as outras pessoas passarem por essas situações tão difíceis e tão penosas, que às vezes a gente não sabe, que às vezes a gente não tem consciência do que a gente fez. Mas, justamente por a gente não ter essa consciência do que a gente fez, muitas vezes a gente precisa passar por aquilo. Como o Silvio às vezes fala, né, quando ele faz o evangelho, ele fala nas aulas. Às vezes a pessoa que bateu, ela esquece que bateu, ela nem lembra. Agora a pessoa que apanhou nunca esquece. Então, às vezes, nós infringimos a lei de Deus e prejudicamos o próximo e a gente nem lembra. E aí a gente tem a oportunidade da gente estar nas reencarnações, a gente tendo a oportunidade de estar ajustando isso, colocando as coisas no lugar. É como a nossa casa. A gente não vai lá, às vezes não bagunça, a Inês estava falando, né, que estava fazendo limpeza hoje, tal, não sei o quê, não arruma e de repente você não vai lá e não põe as coisas depois no lugar, você não tira e põe de novo. É assim. A gente, perante as leis de Deus, a gente tem que fazer isso. A gente tirou as coisas do lugar lá, a gente desequilibrou uma ordem natural das coisas, a gente vai lá e tem que pôr as coisas no lugar. Então, é através, muitas vezes, das aflições, não como um castigo de Deus. E isso, gente, a gente precisa entender. Não é um castigo de Deus, não é Deus castigando a gente, que a gente tem que passar por isso. Não é Deus falando assim para a gente, ó, bem feito, tá vendo? Foi você que fez isso, agora vai lá e você vai sofrer por tudo aquilo que você causou a outra pessoa. Não, Deus não fala, não é assim. Deus, ele sabe que nós erramos, mas ele fala assim, sabemos que você errou, mas vai lá, você consegue, dessa vez você vai conseguir, você é capaz, eu confio em você. E ele dá uma nova oportunidade nas reencarnações seguintes para a gente poder estar corrigindo isso. Então não é castigo de Deus como muitas vezes a gente pensa. Que nem, por exemplo, essa semana eu encontrei uma amiga e ela também é espírita, só que ela frequenta uma outra casa. Aí a gente estava conversando de uma situação que a gente estava tentando lembrar o nome do livro e a gente não conseguia lembrar. Mas a situação era o seguinte, era um espírito que ele foi médico em outras reencarnações, e o que ele fez? Ele ele fazia abortos. E por causa da energia ali de que ele manipulava através dos abortos que ele praticava nas pessoas, ele ia prejudicando o braço, a mão e o braço dele. E é tanto que numa outra reencarnação, ele veio com um problema no braço, justamente por causa dessa manipulação de energias que ele fazia quando ele estava ali fazendo um aborto. Então ele veio com esse problema no braço justamente como o quê? Oportunidade de reequilibrar essas energias para que numa próxima oportunidade ele possa vir com o braço dele, com o membro dele normal. Aonde está a punição de Deus nisso? Como a gente leu naquele outro caso também, que a gente falou que a pessoa que vem com uma deficiência física no cérebro, né, que ele não consegue emitir um pensamento lógico, um pensamento raciocinado, que é por causa que, para que os espíritos perseguidores deles não conseguem localizar através do pensamento. Aonde está o castigo de Deus nisso? Consegue ver que, pelo contrário, existe uma misericórdia de Deus em relação a isso? Então, muito das aflições que nós passamos, e aí a gente precisa também ter isso em mente, nada mais nós somos os culpados em relação a isso.
Porque muitas vezes a gente se coloca também num papel meio que de vítima, meio que de coitado, né? Então, Deus esqueceu de mim, Deus não gosta de mim, como que Deus permitiu que isso acontecesse comigo? Mas tudo isso que chega à nossa vida, o único culpado somos nós. O culpado não é Deus, não é Jesus, não é a providência divina, não é o governo, não é o síndico, não é o vizinho, não é o cunhado, não é a sogra. A sogra pode ser, sogra a gente pode considerar. Mas o culpado não existe culpado. O único culpado somos nós. E por isso nós é que temos que passar por isso, por essa situação. E não é à toa por que a gente tem que passar por essa situação. Lembra daquela passagem que Jesus ele falava assim: vinde a mim, vós que estáis cansados de sofrimento, que eu vos aliviarei? Vocês já pararam para pensar por que ele fala em aliviar e, por exemplo, ele não fala assim, bem-aventurado, vinde a mim, vós que estáis cansados de sofrimento, que resolverei todos os seus problemas? Justamente por quê? Porque se ele viesse e resolvesse todos os nossos problemas, ele estaria tirando de nós essa nossa oportunidade de reparo que a gente precisa ter. Então, ele tiraria de nós essa oportunidade. Então, ele fala em quem? Aliviar, justamente o quê? É dar força, apoiar, porque ele sabe que a gente precisa passar por isso, mas para o nosso aprendizado, para a nossa evolução. E as aflições, eles não têm só esse caráter de reparo em relação às leis de Deus e ao próximo a quem a gente cometeu falta. As aflições, elas nos ajudam justamente a conseguir o quê? As virtudes das quais elas vão nos tornar espíritos iluminados lá na frente. Porque, vamos parar para pensar, como eu vou desenvolver, a gente vai falar de fé mais tarde, como eu vou desenvolver, por exemplo, a minha fé, se as coisas acontecessem do jeito que eu quero, na hora que eu quero? Como eu vou desenvolver a paciência se eu estou num lugar onde todo mundo concorda comigo? Como que eu vou desenvolver a tolerância se num lugar onde todo mundo me ama? Então, muitas vezes eu estou alocado em situações, em momentos adversos, justamente para eu poder trabalhar nessas situações adversas o desenvolvimento de virtudes, das quais elas vão me tornar a pessoa melhor lá no futuro. Então, por isso, outro motivo que Jesus ele fala em aliviar, ele não fala em tirar, porque senão ele também estaria tirando de nós esse aprendizado que a gente precisa fazer. Então, nisso, a gente começa a enxergar, mesmo nas aflições, mesmo nas dificuldades, o amor e a misericórdia de Deus por nós. Porque é a oportunidade que a gente precisa para se corrigir e para a gente aprender e a gente se tornar um espírito de luz. Só que uma coisa que a gente precisa, para a gente terminar essa parte das aflições, uma coisa que a gente precisa também ter em mente é que muitas vezes a gente acha que as aflições elas fazem parte da nossa vida passada. Que é coisa que eu fiz errado. A gente começa a pentear o cabelo lá na pia, começa a cair o cabelo, aí vai falar, é porque na outra vida eu era índio lá, escalpelei um monte de gente, agora meu cabelo está caindo. É lógico que os livros espíritas, e até eles mesmos explicam, que muito da maioria, sim, das nossas aflições de hoje, ela tem a causa em vidas anteriores. Mas muito das aflições que nós passamos hoje, a causa é agora, é hoje mesmo. Quando a gente for estudar no capítulo 32, na aula 32, sobre os chamados, né, muitos chamados, poucos escolhidos, a gente vai ver que muitos desses chamados que a espiritualidade faz, eles vêm através de aflições, justamente para a gente corrigir a rota nessa reencarnação, para a gente não perder essa encarnação também. Então, vem uma aflição, vem uma dificuldade, como um puxão de orelha para a espiritualidade, para que ela faça a gente refletir, como se ela estivesse dizendo assim para a gente, olha, se você continuar seguindo esse caminho, no final vai dar ruim. É melhor você refletir se realmente esse é o caminho melhor para você. Então, muitas das aflições que nós passamos, elas têm como causa agora, para a gente não perder a reencarnação de agora. Então, nem sempre tem relação com o nosso passado. Muitas delas, elas chegam até nós justamente com uma oportunidade de correção de agora. Então, por isso que a espiritualidade não pode tirar isso da gente. Eu sei que tem lugares que falam aí que, se você for em tal lugar, a gente resolve o seu problema, tudo. Se vocês conhecerem um lugar como esses aí, vocês podem me falar que eu vou lá, viu? Eu largo vocês aqui e vou lá. Porque aí é fácil. Eu vou lá, bagunço a ordem lá das coisas da lei de Deus, aí o outro que vai corrigir isso por mim? Aí é fácil se fosse assim, né? Então, somos nós que temos que corrigir isso. E as aflições são essa escada para essa nossa felicidade futura. Por isso que a gente precisa passar pelas aflições hoje.
porque elas serão o nosso motivo, o nosso elo de aprendizado, para que lá na frente a gente possa desfrutar dessa felicidade que Jesus aqui está nos falando. Quanto mais a gente poder organizar a nossa vida próximo das leis de Deus, melhor para nós. E lembremos de uma coisa importante para a gente terminar sobre as aflições. Tem uma coisa que Jesus ensinou muito, que é muito importante, e ela nos ajuda justamente vamos dizer assim, nesse pagamento, né, das nossas dívidas perante as leis de Deus através das aflições, que é pagar o mal com o bem. Então, quanto mais bem a gente fizer em relação às outras pessoas, quanto mais a gente puder ajudar, mais essas dívidas nós estamos nos acertando perante as leis de Deus. Porque, como Jesus falou, o amor cobre a multidão de pecados. Então, quanto mais bem eu fizer, mais eu vou estar pagando essas dívidas que eu tenho perante as leis de Deus, mais eu vou estar colocando as coisas em ordem. E aí a minha vida tende a ser um pouco melhor, tende a ser um pouco mais equilibrada. Justamente porque eu estou, aos poucos, aplicando as leis de Deus na minha vida, aquilo que Jesus ensinou. Então, muitas vezes a gente tem aquela ideia daquela coisa pesarosa das aflições. Mas se mesmo nas aflições, mesmo na dor, mesmo no sofrimento, eu continuar a conseguir, em alguns momentos, estar fazendo bem, tenho certeza que a gente está dando o melhor que a gente pode agora. E a gente vai ter a retribuição disso. Se não exatamente agora, do jeito que a gente imagina, isso vai vir no futuro. Porque nenhum esforço no bem, tenho certeza, passa desapercebido aos olhos de Deus. Vamos para a página 30, estamos na apostila física 103, e quem vai fazer a leitura agora, então, para nós é a Liliane. Vamos lá, Liliane, por favor. A lei de adoração. A adoração consiste na elevação do pensamento a Deus. Pela adoração, o homem aproxima sua alma de Deus. A adoração origina-se de um sentimento inato, como o do reconhecimento da existência de Deus. A consciência da sua fraqueza leva o homem a curvar-se diante daquele que o pode proteger. Nunca houve povo de ateus. Todos compreendem que, acima de tudo, há um ente supremo. A adoração está na lei natural, pois resulta de um sentimento inato no homem. Por essa razão é que existe entre todos os povos, se bem que sob formas diferentes. A adoração não precisa de manifestação exterior, pois a adoração verdadeira é do coração. Em todas as vossas ações, lembrai-vos sempre de que o Senhor tem sobre vós o seu olhar. A adoração exterior é útil se não consistir num vão simulacro. É sempre útil dar bom exemplo, mas os que somente por afetação e amor próprio o fazem, desmentindo com o proceder a aparente piedade, mau exemplo dão e não imaginam o mal que causam. Não merece censura aquele que pratica uma religião que não crê no fundo da alma, fazendo apenas pelo respeito humano e para não escandalizar os que pensam de modo diverso do seu. Nisto, como em muitas outras coisas, a intenção constitui a regra. Não procede mal aquele que, assim fazendo, só tem em vista respeitar as crenças de outrem. Procede melhor do que um que as ridicularize, porque, então, falta a caridade. Aquele, porém, que pratique por interesse e por ambição, se torna desprezível aos olhos de Deus e dos homens. A Deus não pode agradar os que fingem humilhar-se diante dele, tão somente para granjear o aplauso dos homens. Reunidos pela comunhão dos pensamentos e dos sentimentos, mais força têm os homens para atrair a si os bons espíritos. O mesmo se dá quando se reúnem para adorar a Deus. Não creiais, todavia, que menos valiosa seja a adoração particular, porque cada um pode adorar a Deus pensando nele. Perante Deus não há mérito em se consagrar à vida contemplativa, mesmo só pensando em Deus e sem nenhum mal fazer. Porquanto, se é certo que não fazem o mal, também o é que não fazem o bem e são inúteis. Demais, não fazer o bem já é o mal.
Deus quer que o homem pense nele, mas não quer que só nele pense, pois que lhe impôs deveres a cumprir na terra. Quem passa todo o tempo na meditação e na contemplação nada faz de meritório aos olhos de Deus, porque vive uma vida toda pessoal e inútil à humanidade, e Deus lhe pedirá contas do bem que não houver feito. A prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração, pois, para ele, a intenção é tudo. Assim, preferível que lhe é a prece do íntimo, a prece lida, por muito bela que seja, se for lida mais com os lábios do que com o coração. Agrada-lhe a prece quando dita com fé, com fervor e sinceridade. Mas não creiais que o toque é do homem fútil, orgulhoso e egoísta, a menos que signifique, de sua parte, um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. As três coisas podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir, agradecer. O essencial não é orar muito, mas orar bem. As pessoas que oram muito, não obstante serem de mau caráter, ciosas, invejosas, impertinentes, carentes de benevolência e de indulgência e até viciosas, supõem que todo o mérito está na longura de prece e fecham os olhos para os seus próprios defeitos. Fazem da prece uma ocupação, um emprego do tempo, nunca, porém, um estudo de si mesmas. A ineficácia, em tais casos, não é do remédio, sim da maneira por que o aplicam. Pode-se, com utilidade, orar por outrem, porque o espírito de quem ora atua pela sua vontade de praticar o bem. Atrai a si, mediante a prece, os bons espíritos, e estes se associam ao bem que deseja fazer. O pensamento e a vontade representam em nós um poder de ação, que alcança muito além dos limites da nossa esfera corporal. A prece que façamos por outrem é um ato dessa vontade. Se for ardente e sincera, pode chamar, em auxílio daquele por quem oramos, os bons espíritos que lhe virão sugerir bons pensamentos e dar força de que necessita em seu corpo e sua alma. Mas, ainda aqui, a prece do coração é tudo, a dos lábios nada vale. A crença politeísta é uma das mais antigas e espalhadas, porque a concepção de um Deus único não poderia existir no homem, senão como resultado do desenvolvimento de suas ideias. Incapaz, pela sua ignorância, de conceber um ser material, sem forma determinada, atuando sobre a matéria, conferiu-lhe o homem atributos da natureza corpórea, isto é, uma forma e um aspecto, e, desde então, tudo o que parecia ultrapassar os limites da inteligência comum era, para ele, uma divindade. Tudo o que não compreendia devia ser obra de uma potência sobrenatural. Daí, a crer em tantas potências distintas quanto os defeitos que observava, não havia mais que um passo. Em todos os tempos, porém, houve homens instruídos que compreenderam ser impossível a existência desses poderes múltiplos a governarem o mundo, sem uma direção superior, e que, em consequência, se elevaram à concepção de um Deus único. Os sacrifícios de animais procederam dos sacrifícios humanos, e os sacrifícios humanos não se originaram de um sentimento de crueldade, mas sim de uma ideia errônea quanto à maneira de agradar a Deus. Considerai o que se deu com Abraão. Com o correr dos tempos, os homens entraram a abusar dessas práticas, imolando inimigos comuns, até mesmo seus inimigos particulares. Deus, entretanto, nunca exigiu sacrifícios, nem de homens, nem sequer de animais. Não há como imaginar-se que se lhe possa prestar culto mediante a destruição inútil de suas criaturas. Helene, muito legal, muito bom, né?
Vamos falar um pouquinho sobre a lei da adoração. Antes, eu vou ler aqui para vocês rapidamente 3 perguntas, e até já fica assim a sugestão para quem puder, quem tiver um interesse. No Livro dos Espíritos tem um capítulo que fala só sobre a lei da adoração. E é muito interessante, tem umas perguntas muito interessantes que Kardec fez. Aí eu vou ler assim 3 rapidamente aqui para vocês, que são curtinhas. Uma é um pouquinho maior, as outras elas são curtinhas. Aqui, ó, a pergunta, por exemplo, 653. A adoração necessita de manifestações exteriores? Aí os mentores responderam: a verdadeira adoração está no coração. Lembre-se de que em todas as suas ações, Deus está sempre a observá-los. Aí a pergunta 659. O que caracteriza a prece? A prece é um ato de adoração. Fazer prece a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é colocar-se em comunicação com ele. Pela prece, podemos fazer duas coisas: louvar, pedir e agradecer, o que a apostila está falando. A última pergunta que eu queria ler para vocês é essa aqui, a 663. Olha que pergunta interessante que Kardec fez para os mentores. As preces que fazemos em favor de nós mesmos podem mudar a natureza das nossas provas e desviar-lhes os cursos? Olha que pergunta interessante. Aí os mentores responderam: as preces pelas quais vocês precisam, as provas pelas quais vocês precisam passar, estão nas mãos de Deus. E existem algumas que devem ser suportadas até o fim. Deus sempre leva em conta os que se resignam, entre parênteses, os que aceitam as dificuldades sem reclamar. Aí ele continua: a prece sempre atrai a presença de bons espíritos para perto daqueles que rezam, dando-lhe a força para suportar as provas com coragem e fazer com que elas pareçam menos duras. Ela é sempre útil quando é feita de coração, porque fortalece aquele que reza, o que já é um grande resultado. Jesus disse: ajudem-se que o céu te ajudará. Deus não muda a ordem da natureza de acordo com a vontade de cada um, porque aquilo que parece ser um grande mal, segundo o ponto de vista mesquinho e da efêmera de vocês, é quase sempre um grande bem na ordem geral do universo. Além disso, quantos males o homem não é o próprio autor, pela sua imprudência e pelas suas falhas? Não é razoável acreditar que Deus não escuta alguém, apenas porque não realizou um milagre em seu favor. Deus assiste a todos por muitos meios tão naturais que parecem obra do acaso ou da força das circunstâncias. Muitas vezes também é o que sempre acontece. Deus sugere a vocês o pensamento necessário para que saiam das dificuldades pelo seu próprio esforço. Interessante, né, quando a gente fala da prece, né? Quando a gente fala da lei da adoração, a gente estava até conversando com o senhor Lorival antes da gente começar a aula, a adoração, como a gente deve ser feito, como é ensinado para nós, através do Livro dos Espíritos, o que a nossa apostila falou, para o nosso momento evolutivo, ainda para a gente é difícil a gente adorar a Deus como ele deveria ser adorado, no sentido daquela coisa do reverenciar, né? Porque nós não temos ainda uma perfeita compreensão do que é Deus. Pelo nosso momento evolutivo, a gente só tem uma ideia de que é Deus, que é a causa primária de todas as coisas, que é a inteligência que rege todo o universo, que está em todos os lugares. Mas a verdadeira compreensão realmente do que é Deus, de que é Deus, a gente ainda não tem. Então fica difícil a gente louvar algo da qual a gente não compreende ainda. O mais próximo que a gente tem de adoração para o nosso momento evolutivo em relação a Deus é o sentimento nosso de gratidão. Mas esse nosso sentimento de gratidão no sentido um pouco mais amplo, sabe? Quando a gente, por exemplo, é grato à nossa vida, é grato à reencarnação que a gente está tendo, mesmo com as dificuldades, quando a gente é grato ao núcleo familiar da qual a gente está inserido, na sociedade que a gente está inserida, gratidão pelo trabalho que a gente realiza. Quando a gente tem esse sentimento de gratidão, ele é mais amplo, é um pouco mais próximo do que a gente vai um dia chegar a realmente a adoração a Deus, de realmente a gente ser grato e a gente reverenciar por tudo aquilo que ele nos doa. Então a gente vai chegar nesse ponto. Então o nível mais próximo assim de gratidão que a gente tem dessa adoração é essa nossa gratidão de uma forma mais ampla. E como a gente faz essa gratidão? Na maioria das vezes, como a nossa apostila está falando, através da prece. Porque a prece é justamente esse pensamento da qual eu elevo às esferas superiores.
a prece, ela é algo tão importante para nós, e a gente vai falar aqui, mas assim, se a gente fosse definir o que é prece, uma vez numa palestra, eu assisti já há algum tempo, a palestrante, acho que foi a melhor definição que eu já ouvi de prece. Ela falou assim, ó, prece é uma conversa amiga com Jesus. Prece é uma conversa amiga com Deus, com o nosso mentor individual, com algum espírito de uma hierarquia superior que a gente confia, porque ela está ligada justamente com o nosso pensamento. E junto com ele, a sinceridade do nosso coração. Essas duas forças juntas fazem milagres das quais a gente nem imagina, e elas são essenciais para nós. Eu não sei se o grupo está aberto, eu vou colocar para vocês a Clarice está aqui, ela vai lembrar. Eu vou colocar para vocês um vídeo pequeno, tem 4 minutos. É um vídeo que conta uma história chamada O Tapetinho Vermelho, que lá fala um pouco sobre a prece, como ela deve ser feita e como essa prece ela chega a Deus. Só para vocês terem uma ideia. E aí lá a gente vai ver que a prece ela não tem um roteiro. Vale o nosso sentimento, vale a elevação do nosso pensamento. Conforme a gente eleva o nosso pensamento com o nosso sentimento, nós estamos alcançando as esferas superiores. E com isso a gente se sintoniza com esses espíritos e absorve a ajuda, as intuições, muitas vezes, para a gente sair das nossas dificuldades do nosso dia a dia. Aí os mentores, aqui na nossa apostila, que a gente leu aqui no Livro dos Espíritos, eles vêm falar que a prece ela serve para louvar, pedir e agradecer. O louvar é aquilo que a gente falou. No nosso momento tem a ver um pouco com a gratidão, nesse sentido mais amplo. O agradecer, a gente até agradece, mas a gente agradece, esse agradecimento ainda não é muito condicional. A gente agradece de acordo com que as coisas saem daquilo que a gente acha que é certo. Quando a gente pede e aquilo a gente alcança, a gente agradece. A gente sai do nosso local, vai lá para a Aparecida andando a pé, a gente faz, assim, coisas incríveis, assim, com o nosso sentimento de gratidão. Agora, vai Deus não atender ao nosso pedido para ver como a gente já não entorta o nariz? A gente vai falar, como assim Deus não atendeu ao meu pedido? Como assim ele não me ouviu? Onde ele estava nesse momento mais difícil da minha vida? Devia estar almoçando, só pode. Porque muitas vezes a gente não tem essa compreensão, justamente que a nossa apostila está falando, que existe uma ordem natural das coisas. E isso não vai ser mudado por causa do nosso querer. Então, a gente, às vezes, falta essa compreensão. Então, muitas vezes, a gente não entende porque o nosso pedido não é atendido. Mas, às vezes, não é que ele não foi atendido. Às vezes, ele foi atendido de um jeito diferente, da qual a gente vai perceber isso lá na frente. Que agora, como a gente leu no Livro dos Espíritos, está ligado muitas vezes às circunstâncias, aquilo que a gente acha que é acaso, e Deus e a espiritualidade estão operando, dirigindo a gente não está nem sabendo. Aí, lá na frente, a gente vai ter o resultado disso. Então, por isso que a gratidão, né, esse agradecer, é um pouco mais, para nós, difícil. Agora, o que a gente faz, que a gente PhD especialista, é pedir. Pedir é com a gente mesmo, a gente pede, a gente é pidão. Só que o que acontece? Esses nossos pedidos, eles são livres. A gente pede para a espiritualidade aquilo que a gente quiser. Mas a solução exige um exame, justamente por aquilo que a gente falou. Existe uma ordem natural nas coisas. Deus não vai mudar essa ordem porque eu quero. Porque eu tenho olhos verdes, então Deus vai mudar aí porque ele vai atender o meu pedido. Muitas vezes ele não vai fazer isso. E até porque muitas vezes aquilo que nós estamos pedindo, existe um tempo, existe um processo para a gente alcançar. E isso não impede que a gente faça as nossas preces e que a gente faça a nossa parte. Até porque existe aquela passagem que é até muito interessante, né? Que Jesus ele fala, né? Antes de vocês abrirem a boca, Deus já sabe o que vocês vão pedir. Aí a gente vai parar para pensar, mas então por que eu oro? Se Deus já sabe, para que eu vou perder o meu tempo, o meu precioso tempo orando, se Deus já sabe o que eu vou pedir? Porque é através da prece que nós, como a nossa verdadeira essência espiritual, a gente se liga com o nosso verdadeiro lar, que é o lar espiritual. E de lá a gente reúne, a gente absorve, é trazido energias e intuições, inspirações para nós que vão alimentar a nossa alma. Porque a prece é o alimento da nossa alma. A gente precisa da prece. Do mesmo jeito que o meu corpo físico precisa tomar o café, almoçar, jantar, a minha alma precisa da prece. Porque a prece é que vai alimentar esse meu espírito para que eu continue, principalmente nas dificuldades, a ter força e continuar a minha jornada. Então, eu não posso deixar de fazer a minha prece. O que acontece muitas vezes, e a gente até falou sobre as aflições acabam muitas vezes nos colocando numa certa disciplina para nós.
Porque quando as coisas estão indo bem, do jeito que a gente quer, a gente mal faz o Pai Nosso. Faz o Pai Nosso lá, tal, aí dorme, e aí acorda no amém no outro dia. E quando a gente está passando por uma dificuldade, a gente está lá mais disciplinado. A gente está lá orando todo dia, a gente está lá pedindo, a gente está procurando fazer a nossa parte. Então, até as aflições nos ajudam justamente nisso, a dar uma certa disciplina para nós na nossa vida, para a gente não desviar muito dos nossos pensamentos. Porque a prece é pensamento. E aonde eu estou, aonde meu pensamento está, lá eu estou. Então, se eu estou procurando ter bons pensamentos através da minha prece, me ligando com a espiritualidade, é de lá que eu vou ter e absorver a ajuda da qual eu preciso para eu poder enfrentar minhas dificuldades aqui do meu dia a dia. E isso vai alimentar a alma e vai ser o meu combustível para que eu enfrente esses desafios no meu dia a dia. Aí, para a gente terminar a parte da prece, a gente precisa analisar 3 coisas rapidamente. Primeira coisa da prece. A prece é muito útil, é importante, como a gente falou, só que só prece não resolve, tá? Eu vou rezar, vou fazer a minha prece, vou pedir a Deus, mas eu tenho que fazer a minha parte. Não adianta eu chegar lá para Deus e falar, Deus, eu preciso de um emprego novo. Aí eu vou lá, me tranco no quarto e fico a tarde toda jogando videogame. Como que Deus vai te dar um emprego? Você precisa fazer a sua parte, você tem que mandar currículo, você tem que se estudar, fazer um curso, se atualizar, falar com as pessoas, olha, eu estou disponível, está precisando de alguém lá na sua empresa? A gente tem que fazer a nossa parte para que no momento oportuno aquilo se concretize na nossa vida. Então, prece por prece não basta. Existe a nossa parte, existe a nossa ação ali que é importante, que através daí a espiritualidade vai ajudar. A outra coisa, Jesus disse, pedi e obtereis, batei a porta vai se abrir, buscai e achareis. Então, aquilo que eu estou buscando, mais cedo ou mais tarde, eu vou conseguir. Porque eu estou trabalhando para isso, estou pedindo para isso. Só que, aqui, o que eu estou pedindo realmente é algo válido? Realmente é algo bom? Realmente é algo útil para a minha vida? É algo bom para mim e para as outras pessoas? Ou é algo supérfluo? Ou eu quero só porque o vizinho tem? Ou eu quero só para postar lá no Instagram que eu consegui para as outras pessoas? A gente tem que ter um pouco do cuidado com o que a gente está pedindo, porque mais cedo ou mais tarde a gente vai conseguir. E aí, quando a gente conseguir, a gente vê que não era exatamente aquilo que a gente pensava. E aí, o que a gente vai fazer? E vai falar assim, poxa, não era exatamente isso, eu achava que não ia ser assim. Pô, e agora, dá para desfazer? Então, a gente, às vezes, por mais que seja limitada a nossa sabedoria, o nosso pedido tem que ser um pouco mais sábio, tem que ser um pouco mais amplo. A gente não pode dar tanto ouvido ao nosso egoísmo, ao nosso querer, e procurar entender os benefícios daquilo que vai ser trazido para nós, se realmente serão benefícios. E a outra coisa muito importante que o Espiritismo ensina é o cuidado que a gente faz pela prece ao próximo. A gente deve fazer a prece ao nosso próximo, que é um dos melhores caminhos de ajuda em relação às pessoas. Só que a gente precisa tomar um certo cuidado. Porque, como a gente estudou na aula passada, o prece é pensamento. E aonde está o meu pensamento? Lá eu estou. Então, se eu faço uma prece direto para aquela pessoa que, de repente, está passando por algum problema, eu estou entrando lá naquela situação. E aí, dependendo de quem estiver lá, vai perceber e vai falar, quem está querendo se meter aqui nas minhas coisas? Quem é essa pessoa que está querendo se meter nos meus negócios? Aí o que vai acontecer? Vai vir atrás da gente. Aí a gente já tem as nossas dificuldades e aí ainda vai incrementar com as dificuldades dos outros. Então a gente precisa tomar um certo cuidado. Né? A Clarice vai lembrar, né? Não é porque a gente vai numa casa espírita, que a gente é parado, que a gente é ajudado, que a gente vai começar a levar um leão lá para ser nosso animal de estimação ou fazer carinho em cabeça de cobra. A gente precisa tomar os nossos cuidados. Né? Então, o que a gente faz? A nossa oração, a gente procura elevar o pensamento a Jesus, a Deus, aos mentores. Eles vão acolher esses bons pensamentos, essas boas energias, vão levar lá para a pessoa que necessita. A gente pega o nome da pessoa, coloca lá no caixinha de vibração. Tem lá um momento, lá no final da reunião, onde a gente faz a vibração. Naquele momento, como estamos na casa espírita, a gente está protegido. Então, a gente pode fazer o pensamento, o pedido em relação àquela pessoa. Então, a gente precisa tomar certos cuidados. Porque não é porque a gente está lá na casa espírita que a gente vai estacionar o carro em qualquer lugar, vai deixar a porta e a janela da casa aberta. A gente precisa se cuidar. Jesus disse, vigiai e orai. E isso também inclui os nossos pensamentos. Então, a prece é muito útil. Mas se ela não for com cuidado, ela pode trazer prejuízo para a gente. Então, que a gente procure ser um pouco mais cuidadoso em relação a isso. Ana, Paulinha, vamos lá falar da fé? Vamos lá. Vamos. Vamos lá. A fé
E depois que veio para onde estava a gente, chegou a ele um homem que, posto de joelhos, lhe dizia: Senhor, tem compaixão de meu filho, ele é lunático e padece muito, porque muitas vezes cai no fogo e muitas na água. E tenho-o apresentado a teus discípulos, e eles não o puderam curar. E respondendo, Jesus disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando hei de estar convosco? Até quando vos hei de sofrer? Trazei-mo cá. E Jesus o abençoou e saiu dele o demônio. E desde aquela hora ficou o moço curado. Então se chegaram os discípulos a Jesus em particular e lhe disseram: Por que não pudemos nos lançá-los fora? Jesus lhes disse: Por causa da vossa pouca fé. Porque na verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: Passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Jesus em Mateus 17, versículo 14 e 19. Noutra acepção, considera-se fé a confiança que se deposita na realização de determinada coisa, a certeza de atingir um objetivo. Nesse caso, ela confere uma espécie de lucidez, que faz antever pelo pensamento os fins de que se tem em vista e os meios de atingi-los, de maneira que aquele que a possui avança, por assim dizer, infalivelmente. Num e noutro caso, ela pode fazer que se realizem grandes coisas. A fé sincera e verdadeira é sempre calma, confere a paciência que sabe esperar, porque, estando apoiada na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao fim. A fé insegura sente a sua própria fraqueza e, quando estimulada pelo interesse, torna-se furiosa e acredita poder suprir a força com a violência. Calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança, enquanto a violência, pelo contrário, é prova de fraqueza e de falta de confiança em si mesmo. Necessário guardar-se de confundir a fé com a presunção. A verdadeira fé se alia à humildade. Aquele que a possui deposita sua confiança em Deus, mais do que em si mesmo, pois sabe que, simples instrumento da vontade de Deus, nada pode sem ele. É por isso que os bons espíritos vêm em seu auxílio. A presunção é menos fé do que o orgulho, e o orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde, pela decepção e os malogros que lhe são infligidos. O poder da fé tem aplicação direta e especial na ação magnética. Graças a ela, o homem age sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá um impulso, por assim dizer, irresistível. Eis porque aquele que alia a um grande poder fluídico normal, uma fé ardente, pode operar unicamente pela sua vontade dirigida para o bem. Esses estranhos fenômenos de cura e de outra natureza, que antigamente eram considerados prodígios e que, entretanto, não passam de consequência de uma lei natural. Essa é a razão por que Jesus disse aos seus apóstolos: Se não conseguistes curar, foi por causa de vossa pouca fé. A fé, para ser proveitosa, deve ser ativa, não pode adormecer. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, deve velar atentamente pelo desenvolvimento das suas próprias filhas. A esperança e a caridade são a consequência da fé. Essas três virtudes formam uma trindade inseparável. Não é a fé que sustenta a esperança de se verem cumpridas as promessas do Senhor, porque se não tiverdes fé, que esperareis? Não é a fé que vos dá o amor, pois se não tiverdes fé, que reconhecimento tereis e, por consequente, que amor?
A fé divina, inspiração de Deus, desperta todos os sentimentos que conduzem o homem ao bem, é a base da regeneração. É, pois, necessário que essa base seja forte e durável, pois se a menor dúvida puder abalá-la, que será do edifício que construísse sobre ela? Erguei, portanto, esse edifício sobre alicerces inabaláveis, que a vossa fé seja mais forte que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, pois a fé que não desafia o ridículo dos homens não é a verdadeira fé. A fé sincera é dominadora e contagiosa. Comunica-se aos que não possuem e nem mesmo desejariam possuí-la. Encontra palavras persuasivas que penetram na alma, enquanto a fé aparente só tem palavras sonoras, que produzem o frio e a indiferença. Pregai pelo exemplo da vossa fé para transmiti-la aos homens, pregai pelo exemplo das vossas obras para que vejam o mérito da fé. Pregai pela vossa inabalável esperança para que vejam a confiança que fortifica e estimula a enfrentar todas as vicissitudes da vida. Tende, portanto, a verdadeira fé na plenitude da sua beleza e da sua bondade, na sua pureza e na sua racionalidade. Não aceiteis a fé sem comprovação, essa filha cega da cegueira. Amai a Deus, mas sabeis por que o amais. Crede nas suas promessas, mas sabei por que o fazeis. Segui os nossos conselhos, mas conscientes dos fins que vos propomos e dos meios que vos indicamos para atingi-los. Crede e esperai sem fraquejar. Os milagres são produzidos pela fé. Legal. Obrigado, viu, Ana? Obrigado, Paulinho, viu? Muito bonita essa passagem. Essa passagem é tirada do Evangelho. É uma das passagens que eu mais gosto do Evangelho, porque realmente é uma passagem que toca, assim, que fala realmente da fé mesmo, né? Inês, vamos falar da fé dogmática? E aí no final eu termino, faço um resumo de tudo. A fé dogmática, Uhum. no seu aspecto religioso, a fé é a crença nos dogmas particulares que constituem as diferentes religiões. E todas elas têm os seus artigos de fé. A fé cega nada examina, aceitando, sem controle, o falso e o verdadeiro. E a cada passo se choca com a evidência e a razão. Levada ao extremo, produz o fanatismo. Quando a fé se firma no erro, cedo ou tarde desmorona. Cada religião pretende estar na posse exclusiva da verdade, mas preconizar a fé cega sobre uma questão de crença é confessar sua impotência para demonstrar que se está com a razão. A fé dogmática é fundamentada em dogmas. Dogma é uma ordem, um mando, entre parênteses está aqui, ou mandamento, a que se deve obedecer. O dogma é para ser respeitado e cumprido, sem vacilação, sem hesitação. Não é para ser discutido, nem contestado. Participando de uma crença dogmática, se o profitente não aceitar algum dogma, é necessário que se retire e se afaste da crença. Legal, Inês. Obrigado. Interessante, né? Muito interessante. Alice, vamos terminar? Vamos falar da fé raciocinada? Aí a gente fecha a aula de hoje. A fé raciocinada. A fé que tem a verdade por base é a única que tem o futuro assegurado, porque nada deve temer do progresso e do conhecimento, já que o verdadeiro na obscuridade também o é a plena luz. Vulgarmente se diz que a fé não se prescreve, o que leva muitas pessoas a alegarem que são culpadas de não terem fé. Não há dúvida que a fé não pode ser prescrita, ou o que é ainda mais justo, não pode ser imposta. Não, a fé não se prescreve,
mas se adquire e não há ninguém que esteja impedido de possuí-la, mesmo entre os mais refratários. Falamos das verdades espirituais fundamentais e não desta ou daquela crença particular. Não é a fé que deve procurar essas pessoas, mas elas que devem procurá-la, e se o fizerem com sinceridade, a encontrarão. Podeis estar certos de que aqueles que dizem não queríamos nada melhor do que crer, mas não o podemos fazer, apenas o dizem com os lábios e não com o coração, pois, ao mesmo tempo que o dizem, fecham os ouvidos. As provas, entretanto, abundam ao seu redor. Por que, pois, recusam a ver? Nuns é a indiferença, noutros, o medo de serem forçados a mudar de hábito, e, na maior parte, o orgulho, que se recusa a reconhecer um poder superior, porque teria de inclinar-se diante dele. A resistência do incrédulo, convenhamos, quase sempre se deve menos a ele do que à maneira pelo qual lhe apresentam as coisas. A fé necessita de uma base, e essa base é a perfeita compreensão daquilo em que se deve crer. Para crer, não basta ver, é necessário, sobretudo, compreender, porque ela quer impor-se, exigindo a abdicação de uma das mais preciosas prerrogativas do homem, a que se constitui do raciocínio e do livre arbítrio. É contra essa fé, sobretudo, que se levanta o incrédulo, o que mostra a verdade de que a fé não se impõe. Não admitindo provas, ela deixa no espírito um vazio, de que nascem as dúvidas. A fé raciocinada, que se apoia nos fatos e na lógica, não deixa nenhuma obscuridade. Crê-se porque se tem a certeza e só se está certo quando se compreendeu. Eis porque ela não se dobra, porque é inabalável, porque só é inabalável a fé que pode enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. A fé raciocinada é fundamentada na razão, é adquirida pela reflexão e pela análise dos fatos. Isso aí. Obrigado, viu, Alice? Muito bom. Né? Gente, para a gente terminar a aula de hoje, vamos falar um pouquinho sobre a fé. Quando a gente fala de fé, se a gente fosse procurar uma definição do que é fé, a espiritualidade fala que fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção das coisas que não se veem. É interessante essa definição que a espiritualidade traz, que a gente depois vai entrar lá um pouco lá mais na frente para a gente entender. A fé, na verdade, ela é uma virtude, como as outras que existem, como a paciência, como a tolerância, como a caridade, como a resignação, a resiliência, que através das encarnações a gente tem a oportunidade de estarmos nos desenvolvendo. E adivinha vocês aonde a gente desenvolve a fé? Nas aflições. Nas aflições que a gente desenvolve a fé. Justamente por quê? Que é onde a gente passa nos momentos mais difíceis, que muitas vezes a gente acha que estão acima das nossas forças, e aí a gente começa a desenvolver a fé, que justamente é essa confiança, essa energia, essa certeza que a gente tem que a gente vai passar por aquilo. E principalmente, gente, essa certeza, mas sem duvidar. E isso depois lá na frente, se eu esquecer, vocês me lembram que esse sem duvidar é muito importante para a gente. Então a fé é isso. Só que aí vamos fazer uma análise lógica da coisa. Vamos parar para pensar um pouquinho. Bom, se você está falando que a gente consegue a fé através dos desafios, através das aflições, eu estou num planeta de provas e expiações. Então, o que mais tem é a aflição para mim. Então, é fácil desenvolver a fé. Eu estou num local propício para desenvolver aquilo que eu preciso desenvolver. Olha só, fácil. Uma encarnação eu resolvo isso. É assim que é feito? Não. Por quê? Por que a gente tem tanta dificuldade de desenvolver a nossa fé? Porque como nós estamos encarnados, nós temos a tendência do quê? Da gente colocar essa nossa confiança, essa nossa certeza nas coisas materiais. Então é mais... Por quê? Porque as coisas materiais são o que eu vejo, aquilo que eu sinto, aquilo que eu compreendo. Então é mais fácil eu colocar a minha confiança nessas coisas. Então eu vou confiar na minha inteligência,
eu vou confiar na minha beleza física, eu vou confiar na minha força física, eu vou confiar no momento meu financeiro favorável, eu vou confiar numa posição social onde eu ocupe que pode influenciar e me abrir portas, eu vou achar que essas coisas são suficientes para eu resolver os meus problemas. Só que aí vão vir as aflições, vão vir os desafios, para nos mostrar que, por mais que eu tenha isso em abundância, muitas vezes elas não são suficientes para eu atravessar aquele desafio que a vida me impôs. Então, o problema da gente confiar nessas coisas é o quê? Que elas são passageiras, porque como são materiais, hoje eu as tenho, pode ser que amanhã eu não as tenha. E mesmo que eu as tenha em abundância, muitas vezes elas não são suficientes para resolver o meu problema. Quantas pessoas que têm todo o dinheiro do mundo, que de repente são acometidas por algum tipo de doença e não conseguem ter a cura? Mesmo com o melhor tratamento, mesmo frequentando os melhores hospitais, não conseguem ter a cura. Eu posso ter a maior beleza do universo. Pode ser que é o amor daquela pessoa que eu gostaria de ter, pode ser que eu não tenha. Então, são nessas situações que a gente vê que o nosso alcance é limitado, que existe uma coisa além do que isso. E aí é onde a gente começa a desenvolver a nossa fé, que a gente vê que a gente vai até um certo ponto, que dali a gente não alcança, que existe um algo além disso. E aí é onde entra a definição da fé, que é justamente o quê? A certeza das coisas que se esperam, a convicção das coisas que não se veem. Como eu estou esperando, como eu não vejo, quer dizer que eu não tenho. Então, eu confiar naquilo que está além dos meus sentidos materiais, que é justamente na providência divina, que é aonde a gente deve realmente depositar a nossa fé, a nossa confiança. Outra coisa que muitas vezes a gente coloca a nossa fé são nas pessoas, só que as pessoas elas também são falhas, elas também estão em aprendizados. E aí a gente se decepciona, e aí a gente se desilude. Mas por quê? Porque a gente colocou a fé numa pessoa que também está em aprendizado como eu também. Então, são esses cuidados aonde a gente está colocando a nossa fé que a gente precisa ter. Porque a fé, ela realmente, como Jesus ensinou, ela move montanhas. Quando nós unimos a nossa prece, a nossa confiança que a gente vai passar e essa certeza de que a gente vai passar por cima dessa dificuldade. E onde entra a dúvida aí que a gente falou lá no começo? A dúvida é justamente o quê? Quando eu duvido, quando eu acredito, mas eu duvido, eu não faço o trabalho que eu preciso fazer da melhor maneira. Eu faço de qualquer jeito. Tipo assim, não sei se vai dar certo. Se der, beleza. Se não der, também tá bom. Aí, quando a gente tem esse sentimento, a gente dá o nosso melhor no nosso trabalho, a gente não dá, a gente faz de qualquer jeito. Então, não adianta. Como Jesus mesmo falou, acho que não foi Jesus, acho que foi Lucas que falou, a fé sem obras é morta. Então, a gente precisa da nossa ação, ela precisa dessa nossa confiança e da nossa atitude, para que ela possa se tornar válida na nossa vida. E é isso que vai fazer a diferença. Só o acreditar por acreditar é que nem a prece, não adianta. Ela precisa da nossa atitude, mas ela precisa que a gente confie, que a gente acredite que a gente é capaz de passar por aquilo. Quantas vezes a gente não está conversando com outras pessoas, as pessoas também estão passando por suas aflições, suas provas, e a gente não fala, caramba, olha essa pessoa, ela está passando por isso. Se eu estivesse no lugar dela, eu não conseguiria passar, eu não saberia como fazer isso. Porque ela está preparada para aquilo. E ela, se ela tiver a fé de que ela souber que ela é capaz de fazer isso, ela vai passar por cima dessa dificuldade. Do mesmo jeito que nós, que às vezes a gente tem uma certa dificuldade, mas às vezes a gente acha que a gente não vai conseguir. Mas a gente consegue. Só que aí existe duas coisas para a gente analisar, para a gente fechar a aula, que é importante para a gente desenvolver essa fé, né? Que que o Espiritismo ele fala que existem dois tipos de fé: a fé cega e a fé raciocinada. A fé cega tem a ver com aquele acreditar porque eu acredito. É como a nossa apostila falou no negócio do dogma, a gente não questiona nada. Falaram para eu acreditar, eu acredito. Aí a gente começa a acreditar em sorte, em azar, em acaso, em coincidência. Eu estava no lugar errado na hora errada. Mas por que você estava no lugar errado e na hora errada? Por que justo você? São essas coisas que a fé muito cega muitas vezes não traz para nós a reflexão. A gente acredita por acreditar. Vai vencer o meu boleto lá, o meu cartão de crédito tem 10 mil para eu pagar, eu só recebo R$1.000 de salário. Como eu vou pagar? Não sei. Deus proverá. Eu vou jogar no tigrinho, vou fazer alguma coisa, mas Deus proverá. Ou vou me jogar do 20º andar. Jesus vai me salvar. Como que ele vai te salvar? Não sei, mas ele vai me salvar.
Então, sabe, são essas situações, muitas vezes, que a gente, hoje o meu dia vai ser melhor, eu achei dessas, né? O meu dia hoje vai ser melhor porque eu calcei primeiro a meia do pé direito antes do pé esquerdo. É isso, né? O meu time vai ser campeão porque eu estou usando a cueca da sorte. Quantas vezes a gente não ouve isso? E tem pessoas que acreditam nisso, e tem pessoas, e tem religiões até que pregam esse tipo de fé. Só que qual é o problema? Quando vem o desafio, a gente tropeça, cai e fica lá. Por quê? Porque a nossa fé está baseada nessas coisas que não têm uma base sólida. São coisas que, sabe, não tem uma certeza, não tem um porquê, não explicam para as pessoas o porquê daquilo. Aí ela começa, eu calcei o pé direito lá, meio do pé direito lá, poxa, no dia deu tudo errado, o que eu vou fazer agora? Eu vou calçar o do esquerdo, que é o do azar? E aí? Se do sorte deu tudo errado, imagina se eu calçar o do esquerdo. Sabe, são situações, muitas vezes, que as pessoas se deixam levar justamente porque elas não têm a fé delas não está calcada, não tem um suporte em algo verdadeiro, que é diferente da fé raciocinada. A fé raciocinada, sim, não é porque tem o nome fé raciocinada que é uma coisa fria, que é uma coisa calculada, do 2 mais 2, 4. Não, ela é uma fé sábia, é uma fé ardente. Por quê? Porque a gente sabe do porquê das coisas. Talvez eu não tenha compreensão do completo, mas eu vou saber que nada é por acaso. Eu sei de Deus, eu acredito em Deus, mas eu sei porque eu acredito em Deus. Ele é a causa primária de todas as coisas. Ele é a inteligência suprema do universo. Ele é meu pai. Eu acredito em Jesus, mas eu sei porque eu acredito em Jesus. Ele é meu irmão maior. Né? Quando ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Quer dizer, ele é o caminho, ele é o modelo nosso a ser seguido para a gente ser um espírito de luz. Eu sei da ajuda da espiritualidade, mas eu sei por que a espiritualidade me ajuda. Justamente nos momentos difíceis, para eu passar por essas provas das quais eu preciso, visando minha melhora lá no futuro, a minha felicidade, da qual a gente viu no começo da aula. Então, a gente sabe do porquê. Então, quando vêm as dificuldades, não é que elas vão ser mais fáceis, mas a gente consegue, junto com a fé, justamente obter as forças para a gente passar por cima dessas dificuldades. A gente vai tropeçar, a gente vai cair, vai doer, a gente vai chorar, a gente vai se revoltar contra Deus, a gente vai se indignar, mas a gente vai levantar e vai continuar a nossa jornada, porque a gente sabe que isso é passageiro. Do mesmo jeito que não existe no nosso momento felicidade para sempre, a tristeza e as dificuldades também não são. A gente vai passar por isso, desde que eu utilize essa fé, que vai me ajudar justamente a transpor as montanhas da qual Jesus estava falando. Por isso que ela é tão importante. E por isso que a gente não pode em nenhum momento duvidar. Porque se a gente duvida, a gente não faz o trabalho da qual a gente devia fazer. Aí, muitas vezes, a gente acaba e perde a oportunidade e não faz o aprendizado da qual a gente precisava fazer. Então, a fé vai nos ajudar, e a fé aliada junto com a esperança, né, vai nos ajudar a passar por esses momentos mais difíceis. Isso que a gente não pode perder de vista. Porque se eu perco a minha esperança, se eu perco a fé nas situações, eu não vou sair dessa situação. Eu vou ficar lá e sabe Deus o que vai acontecer. Muitas vezes, quando as pessoas tiram a sua própria vida, o que é? A falta de fé, a falta de confiança que elas têm. Naquele problema que elas estavam passando, elas achavam que elas não conseguiam suportar aquilo, que não tinha saída, e a saída, por falta de conhecimento, é tirar a própria vida. E muitas pessoas ainda fazem isso, por falta de conhecimento e principalmente por falta de fé e esperança. Então, isso a gente não pode deixar de perder de vista. Mas o que nos ajuda a não perder isso de vista? Justamente o conhecimento de quê? Que não é por acaso. Se aquilo que eu estou passando é porque eu tenho que passar, tem algum motivo, talvez eu não saiba por completo, mas tem um porquê. Então, aí eu vou passar por isso, vou reunir as forças, porque se Deus trouxe isso para mim, eu sou capaz de resolver, como o outro é capaz de resolver o problema dele. E assim a gente vai evoluindo, e assim a gente vai crescendo, assim a gente vai passando por essas dificuldades. Então, gente, por mais que seja difícil às vezes as nossas situações, por mais que sejam dolorosas, por mais às vezes que a gente não vê saída, a primeira coisa, não percamos a fé. Não é por acaso. Se Deus trouxe isso, permitiu que isso, através do seu consentimento, chegasse na gente, é porque a gente é capaz de lidar com isso, por mais difícil que seja. Aí, com a ajuda da espiritualidade, com o conhecimento que a gente vai obtendo, a gente vai reunir as ferramentas para que a gente possa sair dessa situação de uma melhor maneira, com o aprendizado que a gente precisava ter feito. E aí a gente vai ver, sempre assim, eu tenho certeza que todos aqui que estão aqui, que vão ver a aula depois, já passaram por algum momento difícil na vida. É só a gente passar, a gente ver como a gente era antes desse momento, o que a gente se tornou depois.
a gente vai ver que a gente conseguiu incrementar, desenvolver virtudes na gente, das quais muitas vezes a gente não sabia que tinha. E foi através das dificuldades, e aí a nossa fé, a nossa persistência de não desistir, fizeram com que eu passasse por isso e tivesse algumas conquistas que são tão importantes para mim, por mais que pequenas hoje, pensando em eu, no ser eterno que eu sou, que vão fazer a diferença lá no futuro. Então, é através da fé que a gente conquista muitas coisas. Então, gente, por mais difícil que seja, não percam de vista a nossa fé. As coisas não são por acaso. Mas se veio para a gente dá conta. Gente, eu vou terminar a gravação para não ficar muito longa. Desde já a gente agradece aí a todos, né, pela paciência aí, por ter ouvido a gente. Na aula que vem a gente vai falar sobre a lei do trabalho, muito interessante, lei da conservação, lei da destruição, e vamos falar um pouco da matéria. Então é sobre nessa aula que a gente vai falar semana que vem. Então, desde já a gente agradece aí, né, a presença de todos, a paciência de todos, desejamos uma boa semana a todos e que a gente possa, se assim Deus nos permitir, nos encontrarmos na semana que vem mais uma vez. Até lá, então, que Deus e Jesus abençoe a todos, fiquem todos com Deus.